Vamos lá. Pronto, gravando. Gravando. Não. Então, vamos lá, tá tendo uma interferência aqui, mas vai dar certo. Então, vamos lá. Ninguém muda antes de despertar. Meu nome é Luísa Abreu, certo? Hoje nós vamos ter aqui um momento de bate-papo. Eu preparei até um material, mas a gente não vai apresentar ele neste momento, porque meu intuito mesmo é que a gente troque. E com essas trocas nós possamos vir aqui a crescer, tá? E aí, o que é que eu quero falar primeiro sobre a Luísa? Só de forma bem rápida. Eu sou formada, uma das minhas formações é em marketing, tá? Mas quando você pensa, eu tenho uma vivência toda com gestão de pessoas, eu trabalho desde os 16 anos, então eu tenho aí mais de 26 anos, mais de 24 anos no mercado, tá? E eu fui me apaixonando por pessoas, mas nessa questão de se apaixonar por pessoas, a gente sabe que cada um de nós temos um perfil diferenciado, tá? Então, eu vou contar uma história para vocês. Quanto gestora, eu preciso lidar com situações que, em alguns momentos, ela não pode ser tão... Pode ter um pouco de desconforto. Mas o que é que eu sinto de mais desconforto dentro da gestão? Eu acredito que a única parte que vem esse desconforto é quando eu preciso contar ou então comunicar a um colaborador que uma pessoa que ele ama partiu, tá? Então, dentro da gestão, eu sempre tive isso comigo. Como que eu vou comunicar que alguém que a outra pessoa ama partiu? Então, eu fui fazer um treinamento para poder lidar com essa situação de luto, certo? Então, eu fiz um treinamento onde eu entendi como acontecia o processo do luto na vida das pessoas. Até o dia que eu tinha técnica, né? Até o dia que o meu pai veio a óbito. Por que eu estou trazendo isso? A gente está falando de emoções. Quando a gente vivencia a situação, passa a ser diferente. Porque você tem uma técnica para lidar com as pessoas e dentro disso você começa a trabalhar naquele formato que você aprendeu. Agora, quando você vivencia, você passa por todos os estágios. E aí começa a vir os confrontos dentro das suas emoções, certo? Então, esse mês fazem exatamente 2 anos que ele partiu, e eu posso falar para vocês que o quê? Que nestes 2 anos, agora que veio a parte de aceitação, dentro do meu entendimento, ok? Então, tem todos esses estágios dentro dessa vivência. E por que disso? Dentro do bate-papo, dentro da inteligência emocional, o que é a inteligência emocional? Ela é uma capacidade de lidar com as emoções a capacidade de lidar com as emoções e os sentimentos pessoais, tá? A gente não consegue controlar a nossa emoção. Se você sente uma raiva, como eu havia dito, se você sente uma raiva, você vai sentir aquela raiva, certo? Você não vai ter como falar assim, ei, raiva, por favor, você não pode tomar conta de mim agora. Agora, você tem que entender como irá administrar aquela raiva. Quantos de vocês que estão aqui, que já passaram por situações que depois pensaram, se eu tivesse agido diferente, certamente eu não teria, no momento de raiva, falado algo que magoasse alguém? Quantas pessoas, no momento de raiva, tiram até a vida de uma outra pessoa, certo? E quantas pessoas, no momento de raiva, também deixam outras pessoas constrangidas? Vou trazer um exemplo mínimo, mas um exemplo importante. Recentemente, eu estava em determinada organização e uma situação de uma pessoa fez com que eu tivesse uma raiva, certo? E aí, o que acontece na hora dessa raiva? Muitas vezes, eu sou a pessoa que consigo administrar aquela minha emoção, mas neste dia, já era um acúmulo de emoções que eu precisei sair daquele ambiente para não perder a minha razão. Então, quantas pessoas aqui já perderam a razão por causa das suas emoções? Quando a gente fala uma emoção de raiva, só eu? Ah, a Solange levantando a mão ali, já vi que não só sou eu, a Regiane também levantou a mão aqui. Então, o que é que a gente vai entender aqui das nossas emoções?
que dentro desse estudo, dentro dessa questão da inteligência emocional, a gente tem 5 etapas. A gente tem a autoconsciência, tem o autocontrole, tem a motivação, a empatia e a sociabilidade. Desses 5, eu vou abordar com vocês aqui a autoconsciência. O que é autoconsciência? Conhecer a si. Quem aqui se conhece verdadeiramente? Quem aqui, de fato, sabe o que está sentindo agora? Quem aqui está realmente vivenciando esse momento que, através da vida do André, do empenho dele, ele tem se dedicado e vocês estão aqui? Nós estamos à frente de inúmeras pessoas já que, nesse momento, não se colocam à disposição para aprender. Por quê? Porque a gente está querendo, sim, fazer do nosso 2023 diferenciado. E para fazer desse 2023 diferenciado, a gente precisa ter o controle, sim, precisa administrar, a gente não vai ter o controle, precisa administrar como nós vamos tratar as nossas emoções. Pronto, eu vou repetir. Nós temos a autoconsciência, que é conhecer a si mesmo, o autocontrole, que é controlar a si mesmo, a motivação, que é uma vontade interior, a empatia, que é o sentir o outro, e a sociabilidade, é a influência sobre o outro, tá? Então, quando a gente pensa aqui em autoconsciência, o que seria essa autoconsciência? Não vamos falar sobre a ferramenta em si, que seria a análise SWOT, mas a autoconsciência, ela me permite entender quais são os meus pontos fortes, em que eu sou boa, mas principalmente, isso mesmo, Franciele, e principalmente entender onde eu tenho pontos a melhorar. Porque nós temos sempre um foco, vou falar muitas vezes pelo que eu estudo, pelo que eu acompanho. Nós temos muitas vezes o foco de que vamos intensificar aquilo que não temos de bom e dentro daquilo que não temos de bom, vamos tentar trabalhar. Isso é importante. Mas a gente tem que cada vez mais valorizar aquilo que nós temos de bom. Ou seja, que são os nossos pontos fortes. Dentro de conhecer a si mesmo, com a autoconsciência, a gente precisa fazer o quê? Entender quais são os nossos momentos de reflexão, tentar ter um equilíbrio, que é a questão da autoconsciência, né? Pessoas com autoconsciência, elas conseguem o quê? Fazer uma reflexão sobre si. Quem teria alguma situação para trazer aqui onde você, no momento da sua emoção, você teve a consciência de que aquilo não seria o mais produtivo e você, dentro dessa reflexão, soube ter firmeza sobre os seus atos, certo? Então, a pessoa com autoconsciência, ela vai conseguir o quê? Ter reflexão, ter equilíbrio, ela vai ser honesta consigo mesmo. Ela vai começar a fazer análises mais críticas. Críticas sem ser destrutivas. Porque quem aqui se cobra demais? Essas perguntas que eu fico fazendo para vocês é com o intuito mesmo que vocês possam se refletir. Quem se cobra demais? Será que eu cobrar demais, eu tenho uma agenda cheia de coisas e no final do meu dia eu não consigo entregar aquele 100%? Será que todo final do dia eu entendo que o meu dia ele foi cansativo e ainda assim eu fiz 10% das coisas que eu acreditava que eu poderia fazer? Pronto, uma autocobrança excessiva. Quem quer falar? Pronto, uma autocobrança excessiva, o André colocou aqui. A gente estava até conversando que, como eu conheço o André há um pouco mais de tempo, ele sempre teve muitas metas. E uma vez eu falei para ele que ter muitas metas, elas são importantes, mas às vezes o que vai ser produtivo não são as inúmeras metas, porque a cobrança fica demais, a gente se desgasta, não chega onde nós gostaríamos de chegar. Isso reflete o quê? Reflete na vida da gente como pessoa e profissional. Vocês sabiam que o Brasil ele está entre um dos principais países com questões de doenças ansiosas e depressivas? Nós, quando eu falo, os brasileiros, tem um estudo que aponta que 63% da população, ela apresenta sintomas de ansiedade e 59% dentro do estudo que eles fizeram tem características depressivas. Por que disso? Vamos fazer aqui uma análise. Certamente vocês já podem ter ouvido falar assim. Pessoa ansiosa é porque ela está querendo
viver o futuro. Eu sou ansiosa por quê? Porque eu quero viver o futuro. Eu sei desse momento que eu estou aqui com vocês. Quando a nossa aula terminar, eu vou saber do dia de amanhã? Não, né? Por isso que cada dia que a gente acorda é um dia que a gente deve agradecer, porque a gente está tendo essa oportunidade. E por que 59% das pessoas têm características depressivas? Porque vivem, e se eu tivesse feito isso naquele ano? E se eu não tivesse gasto todo aquele dinheiro? E se eu não tivesse sido consumista? Certo? Então, quando o estudo aponta que 63% das pessoas são ansiosas e 59% têm características depressivas, ele já está nos mostrando o quê? Que muita gente ou vive no passado, muita gente ou vive no futuro. Luísa, mas se daqui a 30 anos eu ainda estiver aqui, não é importante que eu pense no futuro? Sim, é importante que você planeje o futuro, mas você tem que viver o hoje. Então, o fato de você não viver o hoje, muitas vezes vai trazer com que você se torne, ali sim, uma pessoa com algumas emoções afloradas, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. A pessoa que ela tem autoconsciência, como nós falamos agora, ela consegue fazer uma avaliação de si, ok? Ela consegue interpretar críticas. Como assim? A pessoa olhou para mim e falou, Luísa, não gostei do teu cabelo assim. Mas não gostou por quê? Essa pessoa não gosta de mim. Não, eu acredito que o seu cabelo, ele fica melhor se tiver solto, ou então se você fizer uma trança, enfim, nós temos que saber, a pessoa que tem autoconsciência, que ela conhece a si, ela tem que entender e saber interpretar as críticas. Eu vou dar um exemplo no meio organizacional. Se eu ficar chateada com a Michele, que é minha gestora, e a Michele não sabe nem o que foi que aconteceu. Se eu emburrar a minha cara, né? Desculpa a expressão, se eu trancar a minha cara, ela vai saber só porque está olhando para mim, ela não sabe. A Michele cheia de coisas para fazer, a Michele Lobato aqui. A Michele cheia de coisas para fazer, ela vai estar assim, entendendo a questão da minha chateação? Muitas vezes não. Então, o que é que eu preciso fazer? Se eu tiver uma liberdade com a Michele, liberdade que eu falo de conseguir conversar, eu vou falar, Michele, quando você falou comigo naquele formato, eu me senti desconfortável. Mas eu me senti desconfortável porque é uma situação minha, não sua. Porque muitas vezes, pessoal, nós trazemos feridas conosco. Muitas vezes, ou na infância gritaram com a gente, ou a gente ficou muito de castigo, ou a gente não teve aquele acompanhamento carinhoso que nós gostaríamos de ter, e nós vamos acumulando qualquer observação que uma outra pessoa faz conosco de forma negativa. Então, um dos pontos principais para que nós venhamos ter, ali uma autoconsciência, uma autoconsciência é exatamente entender quem nós somos e não deixar que esses gatilhos, como o André colocou aqui, venham interferir na nossa vida, certo? Então, quando a gente continua aqui com a questão de ser uma pessoa que tem consciência de si, nós precisamos saber avaliar os nossos riscos e usar o quê? As ferramentas que podem acrescentar na nossa vida. Uma ferramenta que é muito simples e que nós podemos usar para conhecer a si mesmo. Um diário. Desde quando existe diário? O diário precisa ser, Luiz, um diário com folhas cheirosas. Eu adorava quando tinha aquele diário com folhas cheirosas, né? Aromatizadas. Enfim, não, pode ser no seu celular, pode ser um caderno que você tenha. O que é que você precisa fazer? Terminou o seu dia, estava até falando para o André, terminou o seu dia e você vai lá entender. Nesse dia, quais foram as emoções que mais predominaram na minha vida? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu precisei levar minha filha a um médico, tá? Porque apareceram umas manchas na mão dela, então eu passei a manhã toda no hospital com ela e eu precisei fazer um exame que, como era na pele, eu acreditava que aquele exame não precisaria, mas foi solicitado. E nesse exame apareceu uma observação. E dentro dessa observação, agora ela vai ter que ser direcionada para outro especialista. Então, naquele momento, como mãe, quem é mãe aqui, ou então que tem alguém na sua vida que é de sua responsabilidade, eu fiquei tensa.
tá? Fiquei tensa, fiquei nervosa, mas eu precisava o quê? Manter o controle das minhas emoções, né? Saber gerenciar, na verdade, aquelas minhas emoções para que eu não passasse insegurança para minha filha e para que eu conseguisse laborar no período da tarde. Então, durante todo o nosso dia, acontecem várias emoções. E o que é que a gente precisa fazer quando termina o nosso dia? E aí é um compromisso que cada um tem que ter consigo. Terminou o dia, eu vou lá colocar. Sim, quais foram as situações que afetaram mais as minhas emoções. E você tem que ter sempre o cuidado com emoções negativas, claro, mas com as emoções positivas também. Porque eu entendo que nem positivo demais, nem negativo demais. A vida precisa ter um equilíbrio, certo? Ok até aqui? Então, quando eu falo de autoconsciência, eu preciso conhecer os pontos fortes, os pontos fracos e entender como isso vai impactar nas nossas vidas. Alguma pergunta sobre? Tranquilo, né? Oi, André, pode falar. Então, essa questão das emoções positivas, eu tenho observado muito que quando eu empolgo, né, eu meio que exagero e perco o foco. Então, assim, eu estou mais atento em relação a isso. Então, assim, ao mesmo tempo que as emoções negativas, elas nos deixam mais para baixo, eu observo que as minhas emoções, quando eu estou muito empolgado, eu tenho uma tendência a realmente perder foco. E ali eu fico meio empolgadinho e, enfim, fico como aquele cara que ganhou na Mega Sena e perco, às vezes, até a noção dos horários, enfim. Então, aquilo que a Bíblia fala, né? Vigiai e orai. Até nos momentos melhores, né, da nossa vida. Queria compartilhar isso porque é muito bom também, porque a gente está sempre precisando trabalhar. Que legal o André falar assim, ó, vigiar e orar. Independente de crença que nós vamos a ter aqui nesta sala, a Bíblia é repleta de livros, tá? Então, nessa imensidão de sabedoria que tem na Bíblia, todas as coisas que a gente vê hoje que parecem novidades, elas já estão lá no livro. Quando ele fala de vigiar e orar, o que é que eu posso linkar com a inteligência emocional, com as nossas emoções? Se eu sei que se a Regiane chegar na minha presença e falar do meu cabelo vai me incomodar, o que é que eu vou fazer? Eu preciso lidar todos os dias com a Regiane. Eu vou precisar e vigiar para que a Regiane, com o seu olhar, que muitas vezes tem emoções que as pessoas não precisam falar, bastam que ela nos olhe, né? Então, se ela me olhar, quando ela me olhar, eu tenho que me vigiar para que eu não venha cair naquilo que às vezes ela faz e nem sente. Porque a gente sabe, sim, gente, que tem pessoas que nos afrontam para ver até onde nós podemos ir, tem pessoas que nos afrontam e nem sabem. E eu vou contar uma história aqui de uma moça que trabalhava 7 anos na mesma loja, e quando eu cheguei na loja para gerencial, tem muitas histórias de empresa, né? Da vida pessoal também. Mas, assim, isso aqui sempre me marcou. Ela é de uma religião onde toda a vida que ela saía da loja, ela vestia aquela roupa dela de ir para a igreja. Era uma roupa que ela tinha da igreja. E quando ela saía, a primeira vez que eu vivenciei isso, quando eu cheguei lá, quando ela saía, tinha uma moça que brincava com ela. Lá vai a Beata, lá vai não sei o quê. E eu escutei. E naquela hora que eu escutei, eu chamei aquela moça, a mina foi embora, né? Foi pro destino dela. Eu chamei aquela moça e falei para ela o seguinte: olha, você precisa respeitá-la e eu não aceito que você faça isso aqui. Mas eu sempre fiz isso com ela. Tem 7 anos que eu a conheço, eu sempre fiz isso com ela. E ela nunca achou ruim. Aí eu peguei e disse assim: ok, mas eu não aceito que isso aconteça mais aqui. Pronto. No outro dia, a moça veio chorando me agradecer. Porque ela disse assim, que a pessoa com quem eu havia conversado falou para ela que eu tinha reclamado e que eu tinha dito que aquilo não poderia mais acontecer. E a moça, que era sempre confrontada, chorou em ingratidão, porque ela disse que não aguentava mais, toda vida que saía, escutar aquela mesma piada com a fé dela.
Então, assim, como é importante a gente vigiar, falar também, né? Para quê? Para que a gente não permita que pessoas interfiram nas nossas emoções. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tem que falar do cuidado com a nossa mente. Então, dentro do cuidado com a nossa mente, obrigada, André. Dentro do cuidado com a nossa mente, a gente precisa o quê? Precisa entender que nós devemos nos amar primeiro. Eu tenho que amar a Solange, eu tenho que amar a Franciele, tenho que amar a Ana, tenho que respeitar todos, certo? E tenho que primeiro me amar. Muitas vezes, como pessoas responsáveis, quando nós temos família, nós colocamos sempre a família na nossa frente, mas quantas vezes nós ficamos cansados com isso? Mas ficamos o quê? Silenciados. E quantas vezes nós vemos, presenciamos, tem notícias, enfim, de pessoas que, de uma hora para outra, na flor da idade, passou mal e foi dessa para uma outra vida, né? Isso, o amor é importante. Por que que isso acontece? Porque as pessoas acumulam as emoções. Não entra aqui no tópico, mas quem já ouviu falar de síndrome de burnout? Alguns chamam burnout, outros chamam burnout. Eu tenho a síndrome. O que é a síndrome no meu caso? O meu corpo, ele aparece uma mancha, certo? Quando eu estou num nível altíssimo de estresse. Então, a mancha, que é só uma parte do meu corpo que aparece essa mancha. A mancha, ela fica preta até ficar, depois começa a ressecar, e se eu tiver mais alta ainda, ele fica em carne viva. E não tem o que se faça. Eu posso passar pomada, eu posso passar. Quando eu tomo banho, que a água cai, queima. Então, assim, é uma questão aonde? Na mente. Mas por que que acontece isso contigo, Luísa? E o médico já me falou isso. Porque eu não libero o estresse. Aí tu já pensou, Janaína, eu no trabalho estressada, gritando, eu estou estressada, dá licença, pessoal. Não pode, né? Gritando. A gente vivencia muitas situações no quê? Que a gente precisa, sim, ter ali o gerenciamento dessas emoções. Mas tem que ter o cuidado que isso não pode acontecer com vocês, caso não tenha acontecido, coisas que já aconteceram comigo, eu estou vivenciando aqui para vocês. De quê? De altos níveis de estresse, trazer uma mancha no meu corpo até ela ficar em carne viva, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Ok? Até aqui? Está sendo produtivo, pessoal, para vocês até então? Solange, sorrisão lindo. Regiane ali também. Vamos que vamos aqui. Vamos falar agora do outro tópico, tá? Que é o tópico do autocontrole. O que é o autocontrole? É tudo que a gente está falando aqui um pouco mais, que é controlar a si, certo? Então, como é que a gente vai controlar a si? Principalmente nos impulsos e no humor. É uma característica minha, e eu gosto de falar para que muitas vezes a gente consegue até se ver. Eu sou muito, como é que eu posso? Pronto, eu sou muito comportamental, não é nem comportamental. Você consegue perceber muito as minhas emoções se você estiver e já me conhecer um pouco mais, certo? Então, se eu estiver com raiva, se a Regiane me conhece, então se eu estiver com raiva, ela vai saber. Se eu estiver estressada, ela vai saber, porque ela está ali lado a lado comigo. Eu faço um feedback 360 com a minha equipe. Então, esses dias eu recebi um feedback. E a moça que trabalha diretamente comigo, todos os dias nós estamos próximas, ela disse assim, tu tem o estresse reprimido. Aí eu já, já tinha entendido, né? Eu, como assim? Porque a gente sabe que tu tá sobrecarregada, sobrecarregada assim, às vezes são muitas coisas, são metas, eu trabalho com metas. Então, são metas, são informações, são pessoas, são perfis, e você coloca para você e ninguém sabe, mas quem está mais próximo a você consegue perceber. Então, é aí que chega a questão do autocontrole para conhecer a si mesmo, né? Se eu primeiro me conheço, agora eu vou me controlar. Como é que eu vou conseguir me controlar? Eu vou ter que começar a me planejar mais, desempenhar mais o meu dia a dia, ajustar as demandas que eu preciso. Vou dar um exemplo para vocês. Como eu tive esses percursos, esses ajustes durante o dia, eu falei para o André o seguinte, André, a gente não vai
conseguir fazer provavelmente às 20 horas. Podemos fazer às 21? Eu cheguei exatamente, quando eu estava chegando com meu carro, ia dar 20 horas. Era 20 horas, eu estava entrando aqui na avenida de casa, tá? E o que é que acontece? Se eu tivesse ligado no celular, no carro, dava certo? Dava, mas ia ser totalmente diferente de tudo que a gente planejou para participar com vocês. Então, quando a gente consegue se planejar, a gente consegue controlar. Porque tu já pensou, com certeza o André já deve ter conversado com vocês sobre a agenda, né? E se não conversou, coloca na pauta. Então, assim, ó, por que é importante uma agenda? Se a Solange tem uma agenda, se a Maísa tem uma agenda onde na segunda-feira, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço isso, de noite eu vou fazer isso, com os horários, pode haver um ajuste? Pode haver, mas não é a coisa que você acordei amanhã, sexta-feira, peraí, deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Aí, deu 9 horas, eu ainda estou vendo o que é que eu vou fazer. Agora, se eu acordar amanhã, eu já vou saber, ó, amanhã de manhã, eu já tenho que fazer minha caminhada. O André gosta muito de planilhas, né? Vou fazer minha caminhada, depois da minha caminhada, já dou um cheiro na minha filha, tomo meu café, vou para a empresa que amanhã eu tenho que chegar mais cedo, eu tenho reunião 10 horas, eu tenho reunião 14 horas, e eu já tenho que ir no final do dia. Então, se eu me planejar, pode acontecer de não cumprir a agenda por completo? Pode, pessoal, é super normal. Mas você se sente produtivo ao final do dia. E aí, você se sentir produtivo é algo super importante. Porque você sente o quê? Poxa, esse dia valeu a pena. E aí, isso vai contribuir com o teu autocontrole. Então, planejamento vai contribuir com o teu autocontrole. Vem a questão do equilíbrio, tá? Saber fazer as reflexões do planejamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu ouvi esses dias. Eu tinha, tá até esse livro aqui, ó. Um dos que eu gosto muito de ler é Max Lucado. Esse daqui chegou recente. Max Lucado, para mim, é como se eu estivesse tomando um café com ele. Né? Vou lendo o livro dele, tomando café com ele. Tem outros livros que antes eu dava continuidade porque eu iniciava. E eu entendi o seguinte: comecei a ler determinado assunto, a gente faz na vida o que precisa ser feito. É ótimo, né? E faz na vida também aquilo que tem que ser, aquilo que a gente gosta. Mas quando a gente fala de alguns assuntos, como um livro, eu comecei a ler um livro e eu vi que aquele livro não ia acrescentar para mim na minha vida naquele momento, mas eu continuava porque eu tinha iniciado. Eu queria ter início, meio e fim, mesmo eu sabendo que ele não ia render para mim, porque era algo meu. E aí eu me libertei disso. A gente estava falando aqui das inúmeras demandas, né, André, no começo. Então, a partir do momento que eu me liberto disso, eu entendo o seguinte: poxa, eu comecei a ler um livro agora que fala sobre contabilidade, só que no meio do livro eu entendi que não é esse o momento do livro. Então, eu não me sinto hoje culpada porque eu deixo ele de lado para um outro momento. Vocês conseguem entender isso? Porque o que eu quero passar aqui para vocês é que, dentro do autoconhecimento com autocontrole, eu não preciso, eu não, entenda, eu não sou obrigada a nada. Geralmente, quem vai para a terapia, eu faço terapia, tá? Geralmente, quem vai para a terapia, ótimo, que tem que normalizar a terapia. As pessoas vêm muito com aquela palavra, né? Aquela frase, eu não sou obrigada a nada. Não é assim. Também não é assim, eu não sou obrigada a nada. Você tem que se cuidar. Tenho amigas que eu vejo que às vezes não está se cuidando. Não, mas eu não sou obrigada. Não, você tem que se cuidar. Então, eu acredito que não é questão de obrigação, é de amor próprio. Então, quando a gente fala essa questão aqui dos livros, né, que eu trouxe para vocês, é mais como para exemplificar o quê? Entenda aquilo que vai te deixar produtivo, certo? Sobre o autocontrole ainda, que a gente está falando de controlar a si, confrontos com situações de incerteza, certo? Quantas pessoas se sentem desconfortável em situações que elas não conseguem controlar? Muitas pessoas. Mas a gente precisa entender o quê? No nosso diário lá, sobre as nossas emoções. O que é que me deixa desconfortável? Primeira pergunta. Por que me deixa desconfortável? Tem algo que eu posso fazer nesse desconforto? Ou eu só tenho que aguardar? Porque para tudo na vida tem uma solução. Aquilo que não tem solução é porque não cabe a gente, certo? Então, isso também vai influenciar, sim, nas nossas emoções, ok? Vamos aqui agora para o
Terceiro tópico, pessoas automotivadas. Você sabia que a pessoa automotivada, ela consegue administrar melhor as emoções? Por quê? Porque quando ela é automotivada, ela tem a necessidade de evoluir, certo? E a gente já falou aqui muito sobre inúmeras demandas. Então, ela tem uma necessidade de evoluir, ela consegue ter um brilho interior, certo? Por quê? Porque ela consegue se motivar, já está falando. Ela tem um motivo para caminhar e conquistar. Ela também faz o quê? Ela gosta muito de competir, tá? Ela busca o quê? Ela busca ter energia. Não tem aquelas pessoas que a gente fala assim, ah, é tão bom estar perto da Regiane, eu me sinto tão confortável, ela passa uma energia. Então, ela tem aquela questão da automotivação. Ela sabe motivar a si mesma e as pessoas estão se inspirando nela. Por isso que a gente fala lá, ó, ninguém muda antes de despertar. Quantas mudanças já aconteceu aqui com o mentor de vocês? Inúmeras. Então, assim, o André já teve inúmeras mudanças, por quê? Porque ele vai despertando e ele vai se permitindo, certo? Então, você tem que entender que no terceiro momento a gente vai ter o quê? A automotivação, né? As pessoas automotivadas. Elas conseguem ter mais energia para melhorar alguns pontos. Vou falar por mim, tá? Toda situação, todo mundo passa por adversidade. Eu sempre me pergunto o que eu estou aprendendo com isso. Sempre eu tenho que me perguntar. Porque se eu ficar me questionando, eu vou perder tempo, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar triste. Então, a gente precisa ter esse controle também na questão da automotivação, tá bom? Tem paixão pelos desafios e gosta sempre de, nas situações, enxergar o lado bom, sem tirar o pezinho ali do chão, ok? Não é ser sempre otimista ao extremo, é entender também onde que isso pode chegar, ok? Vamos para o quarto momento. O quarto momento é o da empatia. Quando a gente fala de empatia, o que é a empatia, né? A gente fala muito que é se colocar no lugar do outro, tá? E em alguns momentos, de forma errônea, a gente fala assim: vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Isso não é empatia. Já está falando que isso aqui é como você gostaria de ser tratado. Talvez a Ana Brito goste de café com leite e a Karina gosta somente de café. Então, se ela for tratar a Karina pelo aquilo que ela gosta, ela não vai chegar no resultado positivo. A Karina pode ser até educada em falar, muito obrigada, Ana Brito, café com leite. Ou, isso, café com leite. Só que a Karina não gosta de café com leite, certo? Então, a empatia, ela vai de quê? Vai de você começar a sentir mais as pessoas e gerar confiança. Olha que interessante isso. De longe, todo mundo é perfeito. Tenho essa imagem, né? Imagine aí, de longe, todo mundo é perfeito. De longe, essa caneta é linda, que eu estou aqui na minha mão. Só que quando você vai chegando mais perto dela, você começa a perceber que ela tem um arranhão, aí você chega mais perto dela, você vê que ela já está um pouco, que não consegue fazer o trabalho dela com maior efetividade. Chegando um pouco mais perto dela, você, quando começa a escrever também, começa a perceber que ela já está um pouco falhando. O que é que eu quero dizer com isso? Se de longe todo mundo é bom, de perto todo mundo apresenta pontos de imperfeição. E aí, onde é que está a nossa falha? De gerar expectativas onde não foram solicitadas essa demanda, ou seja, essa geração. Se eu gero uma expectativa do André, que ele é meu mentor, o André é meu mentor, ele não pode falhar, ele tem que estar sempre de boa, ele tem que passar a energia. Tem isso, tá certo, ele tem que passar tudo isso, porque quando ele se compromete em trazer para vocês um despertar de forma mais leve, ele se compromete em quê? Em trabalhar a si mesmo para que nos dias de aula com vocês, porque eu sei que tem aula sábado de manhã bem cedo, tá? Nos dias de aula com vocês, ele esteja ali com a energia total. E, como eu falei, eu já conversei com o André, já vi ele fazendo aulas em momentos que ele não estava 100%, mas ele estava lá com você. Exatamente, exatamente. Ele é humano. Às 6 da manhã. E é isso que é importante, Sol. Eu vou até dar uma dica para você, já estava aqui fazer que nem o outro, né, no meu script, a coragem de ser imperfeito.
da Brené Brown. Isso, depois eu mando os nomes, André. Fala exatamente de quê? Da vulnerabilidade. Hoje, eu trabalho com um grupo que, na grande maioria, são homens. Então, o que é que acontece? Geralmente, o homem não quer se mostrar vulnerável, certo? Mas, o que é que eu faço nesses momentos, assim como eu estou tendo com vocês, porque são do estado do Ceará, do interior, de forma geral, a gente precisa ter esses momentos. Eu vou muito fazendo algumas perguntas e falo primeiro para eles o seguinte, que nós precisamos, eu também, nós precisamos nos colocar à exposição, ainda que tenhamos receio do que as pessoas vão pensar, porque a gente só cresce assim. Só que entenda, saiba para quem você está contando as suas dores. Que isso também é importante, viu? Isso é importante, porque muitas vezes eu posso contar a minha dor para uma pessoa que ela não está tendo uma escuta ativa comigo, uma pessoa que ela não vai contribuir, que ela só vai dizer assim, alguém fala para mim, ai, que cordão feio, vou dar um exemplo, né? Ai, que cordão feio que eu estou usando. Aí eu falo, vixe, eu já não estava achando ele tão confortável, será que ele é feio mesmo? Mas aí se eu falo, alguém chega e fala, ai, que cordão bonito aí, poxa, eu estava 50-50? Então, se chegou uma pessoa elogiando, show. Agora, se chegou uma pessoa negativando, eita, aí eu fui com aquela pessoa. Então, é por isso que é importante, além do autoconhecimento, a autoavaliação, o controle, a gente entender tudo isso, tá? Tudo isso. Esse livro é ótimo, viu? Tem um livro e tem uma palestra dela também que depois vocês devem assistir, tá? As pessoas com empatia, o que é que elas vão buscar? Elas vão buscar ter uma boa comunicação com o outro, elas vão buscar a evitar conflito para entender as pessoas. Geralmente, quando eu não conheço o Júlio, né? Mas geralmente, se o Júlio tu tá dirigindo, Júlio, ou tu só tá ouvindo? Oi, não estou ouvindo agora. Eu estava numa Tá. ação aqui, mas eu voltei para o carro. Pronto. Então, assim, ó, o Júlio eu não conheço, tá? Então, eu preciso o quê? Ele pode ter alguma atitude que naquele momento me traga um impacto, mas eu tenho algo comigo. Será que o Júlio passou por alguma coisa que eu não conheço? Então, por que que eu vou... por que que, em vez de criticar o Júlio, eu não posso entender e ser empática com ele? Entendeu? Então, dentro da empatia, a gente tem que sempre entender isso. A gente precisa sentir as pessoas. Para quê? Para que eu possa gerar mais confiança. Isso aqui vale para a nossa vida pessoal e profissional, pessoal. A gente precisa sentir as pessoas para gerar mais confiança. E gerando mais confiança, a gente vai conseguir ter um melhor relacionamento. Quantas pessoas vocês já trouxeram perto de vocês porque simplesmente silenciaram? Ou então se colocaram à disposição para que aquela pessoa pudesse falar das dores dela, certo? Então, isso também vai nos ajudar com o nosso emocional. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu permito ouvir alguém, eu entendo que todos nós temos ali as nossas fraquezas, quando a gente fala também de emoções, certo? Assim como também todos nós podemos contagiar o próximo com as nossas alegrias. Então, depende muito de cada um de nós, ok? Agora, a gente vai aqui para o quinto e último, tá? Pessoas com sociabilidade. Na inteligência emocional, que Daniel Goleman, depois quem tiver interesse pode pesquisar, Daniel Goleman fala muito das pessoas com sociabilidade. Elas gostam de quê? De cultivar relacionamentos, faz parte da inteligência emocional. O que é que tem a ver cultivar relacionamentos com a inteligência emocional? Tu vai atrair para perto de você pessoas com características mais parecidas com as tuas, tá? Até porque é natural do ser humano se identificar com pessoas que parecem mais comigo. E aí a gente tem que ter um certo cuidado. Por que um certo cuidado? Porque se eu sou comunicativa e Joana não é comunicativa, talvez eu não me aproxime tanto da Joana, mas a Joana tem muito a acrescentar na minha vida. Então, na sociabilidade, a gente precisa, sim, ter pessoas que sejam perfis diferentes do nosso. Para quê? Para que o confronto possa fazer com que nós venhamos ali ter melhores resultados como pessoas, tá? Outra coisa que as pessoas com sociabilidade, elas têm, né? Elas conseguem desenvolver uma persuasão. Elas conseguem convencer, elas tentam
convencer, mas elas têm isso em um poder muito forte para aquilo que elas querem. Então, isso é uma pessoa que tem uma inteligência emocional. Olha que interessante. Se eu tenho uma inteligência emocional e se eu sou social, eu já vou primeiro ter bons relacionamentos. Dentro desses bons relacionamentos, eu vou conseguir ter negociações que eu consigo trazer aquela pessoa para mim, e dentro disso tudo, dependendo do seu objetivo, eu vou começar a ter resultados, tá? Então, a gente fala aqui também de sociabilidade com foco em inteligência emocional. E aí, a sociabilidade, ela tenta o quê? Quebrar algumas barreiras. Nós temos muitas crenças limitantes, mas a sociabilidade vem ali tentando quebrar algumas barreiras para equilibrar o racional com o irracional. O que é que a gente fala muito, né? Que o coração não pensa, né? O coração e a mente não conversam muito. Mas o que é que a gente precisa de ter mais forte para poder, de fato, ter inteligência emocional? Ser razão, mas não deixar as emoções de lado. Não ser uma pessoa, em outras palavras, fria. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, como eu vou para terapia, né, André? Então, muitas vezes, eu sou muito disciplinada. Em um dos momentos que eu estava com a terapeuta, ela me deu uma folha. Olha que engraçado. Ela me deu uma folha e... Quer falar agora? André, pode falar. Pode falar, pode falar. Não quero Pronto. perder seu raciocínio. Ela me deu uma folha e diga assim, fale os melhores momentos que você teve nesses 2 meses de... Porque a gente estava fechando a primeira etapa, né? Desses 2 meses de terapia. E eu comecei, Regiane, a escrever só assim, ó. Sim, assim, primeiro, segundo, terceiro. E aí mudei. A única coisa que eu fiz foi mudar as cores. E o que foi que começou a me incomodar? Que ela começou a escrever não reto, ela começou a escrever de todos os jeitos, de todas as cores, e começou a tomar o meu espaço. Tão interessante isso, que ela começou a tomar o meu espaço, aí eu falei, não, eu vou me controlar aqui, porque a gente está só fazendo uma dinâmica. E quando terminou, e outra coisa, né, eu já tinha terminado, porque eu sou muito prática. Coloco o nome de todo mundo e acabou. Ela demorou um tempo, começou a cantar, e eu lá, né, rapaz, ela vai terminar. Quando ela terminou, ela disse, e aí, Luísa? Aí eu peguei e expliquei o que era, e falei assim, olha, tem uma coisa, fiquei muito incomodada, porque você começou a tomar o meu espaço, e você não estava fazendo como eu acreditava que poderia ser feito, e isso me gerou um certo desconforto. Mas depois eu entendi que era o seu jeito, então eu lhe respeitei, apesar de achar que você entrou no meu espaço. Entendeu? Então, o porquê que eu gosto de trazer isso? Porque cada um de nós tem uma forma de lidar com a situação. Mas se na hora lá que eu tivesse numa dinâmica, numa terapeuta, eu tivesse dito assim para ela, ei, peraí, que esse aqui é meu espaço, eu não tinha me permitido vivenciar a emoção depois. Qual foi a emoção depois? Por querer ser muito disciplinada, que eu sou, aquilo me constrangeu e me confrontou. E ela disse, você precisa deixar outras emoções, como a liberdade de querer pintar, escrever na folha toda, tomar conta de você também. Mas isso veio de quê? Veio de muita produtividade, assertividade. Então, a gente acaba criando ali um modelo mental que nos faz ser muito racional. Por isso que eu relatei essa história aqui. Sejamos racionais, mas não deixemos as emoções de lado. Porque a gente precisa sentir vergonha, a gente precisa sentir medo. A minha filha tem 14 anos hoje, mas antes ela já tinha dito uma frase para mim, que o medo que nos mantém vivo, e é isso mesmo, tá? Porque a gente tem mais cautela em algumas situações. Fala, André. Então, eu gostei desse relato aí, eu achei muito legal. Eu quero dar puxar 2 exemplos aqui. Eu acho que muitas vezes a gente entra num foco que é um foco meio que ultra foco, né? E a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está fazendo uma inscrição de alguma coisa, aí tem aquele link lá, será que você é humano? Não tem aquele linkzinho, né, que você tem que apertar, porque o sistema entende que você pode ser um robô, né? E às vezes a gente coloca isso na cabeça também, né? Outra coisa, eu acho que se deixar essas emoções fluir, não quer dizer que você vai ser dominado por elas, né? Então, eu tenho muita facilidade de deixar as emoções também fluírem, também é muito bom também, porque quanto mais elas fluírem, mais eu conheço elas,
e algumas me conectam com algumas coisas que talvez eu nunca vou ter mais experiência com elas. As experiências que elas me permitem, né? Então, é muito legal. E eu sou muito emotivo também. Então, é isso. Mas isso é importante, ó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os 5 pontos a gente, de uma certa forma, acabou de apresentar. Mas por que que eu comecei, né? Ninguém muda antes de despertar. Pode falar, André. Não, eu estou retirando a mão aqui. Ah, tá. Pode continuar. Então, o que é que acontece? Ninguém muda antes de despertar. Eu tenho a minha essência e o meu temperamento, que é aquilo que forma minha personalidade desde quando eu nasci. O André, a Regiane, a Solange, a Maísa, todo mundo que tem aqui, que está aqui, tem a sua essência. O que é que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar o nosso perfil para aquilo que nós desejamos. Por isso que existe uma ferramenta chamada análise de perfil comportamental, tá? Que também leva como nome DISC, onde a gente conhece lá se eu sou mais dominante, se eu sou mais influenciador, se eu sou mais analítico, ou se eu sou mais estável. Cada característica dessa está conosco. Na verdade, todas estão, mas geralmente sempre duas são mais dominadoras, né? Duas são mais potentes ali. E isso é importante para que a gente saiba o quê? A gente não pode perder nossa essência. A gente precisa o quê? Ter a nossa essência e saber gerenciar tudo aquilo que vai acontecer conosco. Para quê? Para que a gente consiga, de fato, despertar tudo que tem de melhor. E esse que tem de melhor, uma das coisas que eu sempre trago é que a minha força pode ser minha fraqueza também. Por isso que eu preciso equilibrar. Como assim, Luísa? Eu sou muito intensa. Então, a intensidade é um ponto forte, porque ela vai sempre me levando, eu vou conquistando, mas pode ser um ponto fraco também. Em que momento? Quando algo não acontece como eu gostaria, talvez aquilo, se eu não tiver um planejamento, se eu não tiver uma inteligência emocional equilibrada, aquilo pode me magoar também, pode me ferir. Então, não se cobre ao ponto de não seguir em frente, mas também não se acomodem ao ponto de não conquistarem, tá? Porque a gente precisa sim conquistar. E aí, quais são as dicas que eu quero deixar aqui para vocês? Se alguém tiver uma pergunta, depois quando eu passar as dicas, a gente pode fazer. Dica de filme, para quem nunca assistiu, assistam Divertidamente, tá? Eu sempre gosto de mencionar esse filme. Divertidamente é desenho, tá? Desenho animado. Mas é um filme que fala exatamente das emoções. Tem a raiva, tem a tristeza, certo? Tem a alegria. E esse filme é interessante. E para quem não sabe, vai uma dica bônus, né? A cara do André. Vai uma dica bônus. Qual é a dica bônus? Quando você assiste a partir da segunda, da terceira vez o mesmo filme, é porque a tua mente está relaxando. Alguém sabia disso? Se você assistiu o filme a primeira vez, você está ali se familiarizando com o filme. A partir do momento que tu assiste a segunda vez, tua mente começa a relaxar toda vez que tu vai assistir aquele filme, certo? É totalmente diferente de série, porque série você começa a assistir um, aí vai 1, 2, 3, 4. O filme não, tu vai assistir de novo aquele filme. Por que que criança, olha aqui, ó, por que que criança gosta de assistir várias vezes a mesma coisa? Porque pronto, eu vou responder. Porque ele relaxa. Então, com certeza, alguém conhece algumas crianças que gostam de assistir aquele filme várias vezes, porque ele está relaxando. Então, adulto é do mesmo jeito. Só que a gente, por ser adulto, às vezes quer esconder a nossa questão da infância, né? Então, assim, adulto também, quando a gente está assistindo, a gente está relaxando e às vezes nem sabe. A Maísa foi que perguntou sobre o espiritual, foi isso, Maísa? Relacionamento espiritual. Como essa pergunta está sendo feita, eu vou responder numa coisa que o André mencionou e dá totalmente aqui nesse assunto. Vigiar e orar. Qual é o meu relacionamento espiritual? Eu coloquei recente aqui no meu celular um aplicativo chamado Glorifique, tá? Coloquei este ano. Então, todos os dias quando eu acordo, eu faço todos aqueles passos do Glorifique, que não dá mais de 15 minutos. Então, a primeira coisa que eu faço no amanhecer é agradecer por estar viva.
E uma das formas de agradecer é o quê? É lendo a palavra de Deus. Então, estou falando aqui do relacionamento espiritual. Dentro da questão do relacionamento espiritual, Maísa, Deus, ele está acessível a nós. Muitas vezes, e até por questão mesmo de religiosidade, nós colocamos Jesus, Deus, como distante, como queiram chamar, no que vocês acreditam, tá? Com todo respeito, né? A gente coloca ele como muito distante. E Deus é como a gente está conversando aqui agora. Então, qual é o relacionamento que eu tenho com Deus? Ele não está aqui, ó, distante, não, ele está próximo. Basta com que eu venha, certo? Basta com que eu venha falar com ele, certo? Como é que tu controla isso agora? Vigiando e orando. Vigiando e orando. O que é orar? É conversar com Deus. Conversar com palavras bonitas? Não, é conversar como quem conversa com um amigo, tá? E como é que eu faço isso? Eu começo a ter intimidade. Quando a gente quer conhecer uma pessoa mais próxima, quero conhecer mais próximo a Regiane. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a manter um contato com ela. E aí, Regiane, tudo bem? Bom dia. Aí eu vou sentindo como é a Regiane. Em que sentido? Ela pode me dar uma abertura para que eu entre na vida dela. Como também ela pode fechar, certo? Mas isso vai depender do nosso relacionamento. E aí eu vou aproveitar, dentro da sua pergunta, que a gente vai já abrir, se alguém tiver mais uma pergunta, é referente ao quê, ó? Relacionamento com Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Isso é dito aonde? Em Filipenses 4:6. Não estejais inquieto por coisa alguma. O relacionamento com Deus é você entender que dentro do modelo espiritual, você é filho de Deus, assim você queira, tá? Então, você precisa de quê? Luiz, eu não sei como falar com Deus. Que tal começar a escrever cartas para Deus, tá? Então, você pode fazer isso também. Deu para explicar? Pronto. Sol, você escreveu algo, mas eu não consegui ler, certo? Deixa eu só dar outra dica aqui, ó. O André vai já botar uma dica. Tem um filme também, que o nome do filme é Duas Vidas. Ele tem uma vida profissional topérrima, mas ele não tem vida social. Amém, Sol? Ele não tem vida social. Ou seja, quantas pessoas nós conhecemos, ou se não somos essas pessoas, que somos excelentes profissionais, mas não somos excelentes pessoas, tá? Então, esse aqui é uma reflexão. Esse filme Duas Vidas aí é também para a gente assistir. Dica de filme também, Discurso de um Rei. Discurso de um Rei é uma pessoa que tem dificuldade de comunicação. Não vou relatar o filme até para poder me perder, para não dar spoiler, né? Mas, assim, ele tem uma dificuldade de relação, de comunicação, desculpa, e nessa dificuldade de comunicação, já está falando, ele ocupa uma posição onde ele precisa se comunicar. Então, ele começa a vencer barreiras. Tem tudo no Netflix, tá? Dicas de livro que eu quero deixar para vocês. Quem eu tenho como referência, né, após a Bíblia, é Daniel Goleman, tá? Então, Daniel Goleman, ele traz vários assuntos que abordam a inteligência emocional. E se você quiser um assunto mais técnico, você pode, sim, verificar o livro dele, que o nome do livro é Inteligência Emocional. E aí tem outros livros, que é Inteligência Emocional para questões pessoais, inteligência emocional para questões profissionais. Então, você pode verificar o livro. É sempre bom dar uma lida, aquele que vai ser melhor para você no momento. Por quê? O que é que eu vou dizendo isso? Ó? Porque o inteligência emocional, você está vendo esse aqui, ele é bem grossão, certo? Então, às vezes, quem não tem o hábito de ler, se comprar um livro muito volumoso, talvez não sinta ali tanta alegria em ler naquele momento. E a outra coisa, pessoal, que eu tenho para deixar para vocês aqui é exatamente essa questão de vocês começarem a fazer a avaliação de vocês ao término do dia, tá? Que essa avaliação vocês podem direcionar com algumas perguntas. Quais seriam essas perguntas, né? Terminou meu dia, eu vou agora, terminou a aula com a Luísa e eu vou, antes de dormir, o que é que eu posso fazer? Qual a emoção que mais prevaleceu neste dia? Pensar, qual foi a emoção que mais prevaleceu neste dia? Essa emoção, ela interferiu no meu desempenho pessoal de forma negativa, tá? Ou então, o que foi que eu fiz? Se ela interferiu,
De área emocional, pronto. Se ela interferiu, o que foi que eu fiz para gerenciar essa emoção? Porque eu não vou controlar, mas o que foi que eu fiz para gerenciar? Certo? Então, pensem nisso. E eu gostaria de deixar aqui aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma observação. Com licença, Luísa, ainda agora eu estava abrindo o Gmail, que eu ia conectar para assistir aqui a aula pelo meu computador. Eu estava assim, eu abri aquele jornalzinho de 6 minutos, apareceu uma publicação sobre o Daniel Goleman, que ele estava fazendo, vai fazer tipo uma palestra, assim, é tipo um mini curso, alguma coisa assim interessante para o pessoal. É tipo um mini curso que ele vai fazer, que é para escolher as pessoas para ser aluno dele e ganhar até o livro dele autografado, que tem um procedimento que apareceu lá no Tio News. Foi ainda agora que eu abri, ainda há pouco, que estava falando dessa informação. Legal, legal. Pode até compartilhar com o André, para o André compartilhar com todo mundo. A única dica que eu dou para vocês é o seguinte: verifiquem se é dele mesmo, se vem dele. Por que eu estou falando isso? Teve um workshop que uma amiga minha mandou para mim. Lu, verifica se esse workshop aqui é legal, que é do Daniel. Aí eu fui verificar, leva o nome do Daniel e tem uma palestra que já está gravada por ele, certo? Que aí sim, ele tem uma participação. Só para você entender no contexto geral do link que você viu. Até tu me manda, André. Viu? Mano, sim. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, Maísa? Você trouxe uma pergunta, fez uma ótima observação agora do Daniel. E agora? Mas, Regiane... Vamos ter perguntas, gente. Vamos... Eu coloquei uma tarefa do dia lá no Vida Leve, né? E aí eu perguntei qual que é o nível de inteligência emocional, né? E a nota que mais prevaleceu foi 5, de 0 a 10, né? Então, há muito que aprender sobre esse assunto, né? Esse tema. Sobretudo eu, né? Eu acho que eu preciso melhorar muito. Eu tive uma situação há 6 meses atrás que, no meu trabalho, que eu fui muito agressivo. Uma situação que eu realmente não me orgulho de ter feito. Mas aí eu estava perdendo espaço, né? De trabalhar como promotor, estava perdendo espaço. O promotor da Coca-Cola estava perdendo espaço. A Ambev me pressionando ali, minha principal concorrente. E na hora eu falei assim, nossa, isso não vai... E aí eu chamei gerente, liguei para o meu chefe, nossa, eu não estou perdendo espaço, mas eu fui de uma forma muito agressiva. E eu falei assim, gente, eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa agressiva, apesar que eu estava com razão, né? Mas eu perdi a razão, porque o cara começou a colocar argumento, foi só me destruindo no argumento. E eu nossa, eu falei assim, gente, não dá. Aí, o incrível que pareça, em outro momento, eu conversando com ele muito calmamente, eu consegui um espaço sem aquela gritaria toda que eu arrumei. Eu falei assim, gente, eu não sou essa pessoa agressiva, em primeiro lugar, e eu não quero ser essa pessoa. Eu acho que quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala, que tipo de ser humano nós queremos ser? A gente quer ser aquela pessoa que grita no trânsito, que mata, que briga, enfim, ou a gente quer ser uma pessoa, sabe? Então, eu me vi nessa situação, sabe? E os maiores erros que eu cometi até hoje, que eu não me orgulho, 98%, 90% é por falta de inteligência emocional. A minha impulsividade, a minha ansiedade, o meu medo, muitas vezes, né? Eu fui educado no sentido, tipo assim, meu pai tinha essa ideia, tipo assim, eu prefiro tomar prejuízo do que cobrar as pessoas. E aí essa ideia lançou em mim a crença de que, tipo assim, eu vou incomodar se eu for lá buscar meu direito. E se eu gritar mais alto, eu tô brigando. E se eu falar mais alto, eu tô gritando com a pessoa. Essa falta de posicionamento que se inseriu na minha cultura, na minha educação, me fez uma pessoa um pouco mais acovardada. E aí eu me vejo em situações como essa, né? Eu preciso cada vez mais de inteligência emocional, sobretudo para lidar com uma situação de que, para a vida leve que eu quero hoje, eu preciso elevar isso, sabe? Até para subir a barra de autoconhecimento, enfim. Então, para mim, isso é muito importante, sabe? Quiser compartilhar, gente, fica à vontade. Mas é isso mesmo, André. André falando do trânsito aí, eu recordo bem que quando eu comecei a atuar em determinada empresa, que é até conhecida, eu ia trabalhar no meu carro, mas ia trabalhar levando o nome da empresa.
E uma das coisas que sempre acontecia comigo no trânsito, eu digo que essa empresa me disciplinou. Era o seguinte, se alguém me tranca, eu vou atrás da pessoa, não quero saber, eu vou no carro atrás da pessoa. E aí, quando eu recebi o material para começar a trabalhar, disseram assim para mim, lembre-se que no carro, no trânsito, você está representando a empresa. Então, quando me disseram isso, eu sempre lembrava, quando alguém me trancava, alguém buzinava, alguém fazia alguma barbeiragem no trânsito, eu lembrava, olha, eu estou de farda e eu estou representando a empresa. Então, de uma certa forma, aquilo me disciplinou e me fez trabalhar a minha inteligência no trânsito, que no trânsito é delicada também. Todo canto é, né? E, Luísa, eu acho que para mim a inteligência, eu comecei a trabalhar mais a minha inteligência emocional quando eu comecei a observar minha vida financeira e minha vida espiritual. A vida financeira, ela começou por causa que eu comecei a observar que eu tinha aquele costume de lidar muito com querer fazer muito por causa do outro. Tipo, comprar alguma coisa por causa do outro, levar o prejuízo por causa do outro, mas nunca era minha escolha. Nunca era por mim, era sempre no sentido de querer agradar o outro. Sim. E no espiritual, porque quando eu fui me dando conta que essa questão dessa carência e eu acabava tentando suprir no outro, eu fui me dando conta do meu relacionamento com Deus que estava faltando para ser completado. Aí, por isso que, de certa maneira, falo muito com o André, que eu digo muito que eu gosto muito de estudar o espiritual com o financeiro, porque foram justamente nessas duas áreas que elas me encontraram. Porque foi uma que eu dormia e outra me acordou. Que interessante. Parabéns aí pela tua colocação. Quando tu falas do financeiro, eu entendo que existe, assim como todos nós estamos conversando aqui, e a gente está todo mundo à disposição, né? Existe aí uma dependência emocional que você conseguiu entender. E isso é importante. Quando você fala do espiritual, que o financeiro te trouxe para o espiritual, me vem aquela passagem bíblica, né? Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas te serão acrescentadas. Por que disso? Porque muitas vezes nós queremos felicidade financeira, felicidade amorosa, felicidade profissional, felicidade com os amigos, e a gente esquece do principal, já como você foi uma das pessoas que falou aqui sobre o espiritual. A gente esquece de Deus. Então, a partir do momento que a gente esquece de Deus, como que eu vou ser feliz nas outras áreas? E tu conseguiste perceber isso, e é importante. E assim, a dependência emocional é algo muito sério, porque todo mundo consegue entender, né, e visualizar que a pessoa está ali presa, menos você. Por quê? Porque você está imerso. E é um trabalho que leva-se um tempo, tá? É um trabalho que leva-se um tempo. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente fala do relacionamento amoroso, eu já estive, sim, em independência emocional. E eu precisei me conhecer, eu precisei perceber que aquilo não fazia bem, e eu precisei fazer uma limpeza. Só que essa limpeza não é rápido, não é assim, né? Mas você precisa, sim, se permitir. Então, para essa observação que você fez, o que eu te digo dentro da palavra é exatamente isso. Buscai primeiro as coisas de Deus. E buscai a Ele, né? Que as demais coisas Ele vai te dar. Isso me lembra quando eu começo a estudar o financeiro e o espiritual, eu me lembrei de uma passagem bíblica que ela fala muito da parábola do homem rico, que ele estava juntando seu tesouro, aí depois ele diz assim, eu vou me ajuntar e depois eu vou descansar. Só que teve uma hora que Jesus disse assim para ele, louco, você não percebe que nesse momento tu está perdendo a tua alma? Que muitas das vezes tem isso. É por isso que muitas das vezes eu busco sempre trabalhar a questão do espiritual primeiramente. Foco muito nessa área justamente por causa disso. Porque não adianta eu tentar acumular tudo e me sentir vazia. Boa. A gente vai oferecer muito para o mundo. De que adianta tu oferecer tudo para os outros e você no final? O que você vai entregar a Deus? Aí, como eu disse, aquela parte da Bíblia que tu diz assim, tu oras, tu chama Deus de pai, mas será que tu te comporta como filho? Pronto. Aí tem que ter uma sabedoria,
porque inteligência é diferente de sabedoria, né? Tem que ter uma sabedoria para não espiritualizar tudo, tá? Por que que eu digo isso? A própria Bíblia, ela é repleta de tópicos onde... Obrigado, Luzia, um cheiro, Deus te abençoe, viu? Obrigado pela participação. A própria Bíblia, ela é repleta de estratégias e direcionamentos que nos fazem seguir além. Mas o que é que acontece? Muitas vezes, por que que a gente vê muitas pessoas que estão aqui com a palavra em mãos, mas estão na religiosidade? Aí isso faz com que elas não vivenciem o melhor de Deus. Mas a gente tem que ter uma cautela para não espiritualizar tudo. Por isso que a gente precisa diferenciar a sabedoria da inteligência. Quem levantou a mão? Foi Michele. Oi, Michele. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Gratidão pela aula. Eu gostaria só de colocar uma questão em relação à espiritualidade que a Maísa colocou em questão, que de todas as áreas a gente realmente precisa trabalhar a inteligência emocional. Por quê? Porque quando a nossa inteligência emocional, quando as nossas emoções elas não estão bem, todas as áreas são afetadas, até a questão espiritual. Muitas vezes as pessoas elas depositam muito em Deus as suas questões emocionais. Elas não procuram cuidar dessa área. Elas não procuram melhorar, não procuram sarar, se tem, você colocou na aula algumas feridas, e simplesmente depositam nas costas de Deus. Enquanto nós não procurarmos melhorar a área emocional, não adianta. Não adianta ir à igreja, não adianta fazer oração, não adianta tentar melhorar as outras áreas, porque essa é a área primordial que a gente precisa ter o cuidado, as nossas emoções. Eu vi um exemplo muito sério. Se nós não cuidarmos das nossas emoções, a Maísa colocou aqui a questão financeira, né? A área financeira vai ser afetada, porque muitas vezes a pessoa está mal, ela procura gastar até o que ela não tem para suprir a necessidade do que ela está sentindo naquele momento. Se a pessoa não procura cuidar da emoção, o relacionamento vai ser afetado, tanto relacionamento marido e mulher, mãe e filho, pai e filho. Muitas vezes a pessoa desconta os seus sentimentos, as suas má emoções nas outras pessoas. Isso dentro de casa, né? No trabalho, em relação a vizinhos, amigos. Ou seja, resumindo, a gente precisa realmente sarar nossas feridas, procurar ver aonde é que está a questão errada das nossas emoções e procurar melhorar a cada dia. Show. Mais alguma coisa, Michele? Não, só acrescentando realmente isso, que realmente é aula maravilhosa, e eu lembrei dessa questão que a pessoa busca muito em Deus, vamos dizer, soluções, mas a gente sabe que Deus faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Se não procurarmos encontrar onde está o erro em relação às nossas emoções, não adianta ficar correndo, pedindo para que Deus venha fazer. Ele faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Pronto. Por isso que a gente falou aqui, né? Tem que ter cuidado para não espiritualizar tudo. É que nem o romantizar. Hoje em dia, muitas coisas são romantizadas, mas, na verdade, a gente tem que ter, naquele momento, a razão e a ação para poder fazer acontecer. Alguém mais? Ô, Lu, como que a gente consegue mensurar o nosso nível de inteligência atual de inteligência emocional? Como é que a gente consegue mensurar isso? Tem algum teste? Como que a gente sabe qual que é o nível atual de inteligência emocional? Pronto, assim, de teste, nesse momento, eu não teria para lhe trazer, mas certamente eles devem existir, certo? Mas uma das formas que a gente tem no dia a dia, até porque a gente não vai ter teste para estar fazendo constantemente, a gente pode se avaliar dentro das nossas escritas, como assim, começar a acompanhar os nossos resultados em situações onde elas nos confrontam, e dentro desse confronto,
como que nós estamos conseguindo lidar, entendeu? Como que nós estamos conseguindo vencer algo que, se já me deixa desconfortável, uma situação depois de uma semana, aquela situação ela já consegue mexer tanto com as minhas emoções? Então, acredito que vai ser um mensurar dentro de cada realidade. Agora, se existe um teste específico, aí a gente consegue visualizar, a gente consegue entender se existe esse teste e eu passo para vocês. Porque o que é que tem hoje, né? Tem estudos de perfil. Franciele, obrigada, tá? Existe estudo de perfil que você já conhece, existem testes para poder entender o que fala a nossa caligrafia, a nossa escrita, na verdade. Então existem vários tipos de teste. Existe teste comportamental, então tudo isso tem para saber do coeficiente de inteligência emocional, e tem um outro coeficiente também. Certamente tem um teste, eu não tenho esse nome agora para te passar, mas ele existe. Show, show. Nossa, a aula foi incrível. Desde Aula que eu incrível. comecei ler o livro Milagre da Manhã, foi em 2019, 2018, acho que foi. Desde jovem eu tenho o costume de sempre fazer um diários. Aí eu tenho a minha coleção de diários, e eu sempre, a cada ano, eu sempre dou uma olhada nele para ver o tipo da minha letra e o tipo do formato, como eram os pensamentos. E isso já se tornou tipo um ciclo da gente trabalhar justamente emocional. Eu gosto muito de conhecendo por eles, por exemplo. A gente já consegue perceber a diferença. Eu vou desde o Milagre da Manhã, no formato de conhecer, de trabalhar o Milagre da Manhã, como no formato emocional, que eu sempre gostei muito dessa área de tentar conhecer no desenvolvimento pessoal, de tentar descobrindo onde é que eu precisava equilibrar as minhas emoções. Aí o diário já tem um período que eu uso ele já há mais de uns 3 ou 4 anos, diariamente. Já te ajuda, né? Pronto, André, existe um teste chamado o teste de inteligência emocional, tá? Mas aí, isso é muito, eu acredito que é muito relativo. Você vai ter números e, de uma certa maneira, você tem que entender se o número vai fazer uma diferença para você no momento. Obrigado. Pera. Deixa eu voltar aqui. Já dando a resposta. Show. Maravilha. Maravilha, gente. A aula foi top. Eu podia ficar mais um tempo aqui, mas já são 10h23 aqui. Entendo que muito tem que trabalhar eu também. E quero agradecer a Lu aqui. Muito obrigado, tá? Você transbordou de uma forma incrível. Você entregou aqui. A gente sabe que seu dia foi corrido, foi um dia com preocupações aí, e você aí conseguiu entregar. Nossa, foi incrível, sabe? Foi incrível. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, tá? Um cheiro, Solange, a Sol, eu sempre mando mensagem para ela. Regiane, acho que já foi. Maísa, Deus te abençoe, tá? Ana, cadê o Júlio? Janaína, um abraço para todos. André, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Pessoal, teremos outra oportunidade, certo? Com certeza que vai ser tão boa quanto essa, mas uma das coisas que eu quero deixar para vocês é não andeis aí inquieto com coisa alguma, certo? Porque isso faz parte da inteligência também emocional, que todas as coisas, elas estão no controle de Deus, e a gente sabe que muitas das coisas, elas vão compreender aí, contribuir para o nosso propósito, que é algo que a gente fala tanto hoje, viu? Então é isso, um cheiro. Pode falar, André. Não, já finalizei aqui. A aula vai ficar gravada, tá? Enfim, aí a gente compartilha o link, depois eu compartilho contigo, né? E a gente vai ter outras aulas aí, eu acho. Mas tomara que tenha coisas aí. Mas Tá essa certo, aqui então. Pois um cheiro, Tchauzinho. pessoal. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Tá, eu vou Fique com enviar. Deus. Tchau, tchau.